Obrigado, Senhor. Glória, glória, glória a Deus. Temos a palavra, temos as promessas, temos o Espírito, temos vitória em todas as coisas. Amém, irmãos? Amém, amados? Aleluia! Temos vitória em todas as coisas. Em todas as coisas somos mais que vencedores. Vamos à palavra de Deus nesta noite. Eu tenho uma palavra de Deus para você, uma palavra para o seu coração, em nome do Senhor Jesus. Vamos falar de um assunto hoje que me veio ontem por inspiração, que é um assunto que tem muitas considerações e muitas interpretações e também muito misticismo envolvido neste assunto. Muitos levam para o lado místico esta questão que vamos falar hoje, e é uma questão muito importante em nossas vidas, na vida cristã, na caminhada cristã. Amém? Vamos falar sobre a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, a armadura de Deus. A palavra armadura quer dizer um conjunto de armas. A armadura é um conjunto de armas, e este conjunto de armas forma a armadura. Ok? Então vamos ler Efésios capítulo 6, versículo 10 ao versículo 18. Podemos ler? Finalmente, podemos ler? Paulo começa com finalmente, né? Versículo 10. Finalmente, irmãos, este finalmente aqui, esta palavra finalmente, está encerrando tudo que ele falou do capítulo 1 até o capítulo 6, versículo 9. Do capítulo 1 ao capítulo 6, versículo 9, tudo que Paulo falou, tudo que ele ensinou, tudo que ele orientou, ele está fechando com esta palavra, finalmente. Depois de tudo que eu falei para vocês, depois de tudo que eu ensinei, agora preste atenção. Vou dar a última orientação. Vou dar a última palavra. Ele diz, finalmente, fortaleçam-se no Senhor. Ok? Então, de todas as orientações que eu dei, de tudo que eu ensinei, vou falar algo importante. Fortaleçam-se. Isso aqui é importante. Muitas vezes nós não atentamos para isso. Que nós precisamos nos fortalecer. Precisamos estar fortes espiritualmente. E força espiritual é algo que vem de dentro. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se no dia da angústia eu estou tremendo, estou apavorado, é porque eu não estava fortalecido. No dia que o negócio pega, eu me desespero, eu me desestruturo, isso quer dizer o quê? Eu não estava fortalecido. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus. Vistam toda a armadura. Então isso quer dizer que a armadura me fortalece. Isso quer dizer que a armadura vai me dar condições. Isso quer dizer que a armadura vai me deixar preparado. Eu com a armadura estou preparado. Eu sem a armadura estou despreparado. E nós vivemos, né? Nós vamos vivendo, acordamos, comemos,
Bebemos, trabalhamos, brincamos, nos divertimos, vamos vivendo. Sem esquecer que a morte caminha do nosso lado. Sem esquecer que doenças e enfermidades convivem conosco. Esquecendo-nos de que perigos e problemas estão ao nosso redor constantemente. E a gente se esquece. A gente vai vivendo normalmente. A gente não se fortalece. Nós não nos fortalecemos espiritualmente. Nós não nos preparamos espiritualmente. Nós não tomamos toda a armadura. E por que Paulo falou de tomar a armadura? Ele diz, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, contra os ataques de Satanás. Para poderem ficar firmes. Isso quer dizer, se eu não visto a armadura, eu não estarei firmes. Visto a armadura para poder ou para poderem ficar firmes. Com a armadura, eu vou ficar firme. Virão as flechas de Satanás com fogo na ponta, eu estou com o escudo da fé. A flecha bate no escudo e não me atinge. Eu estou o quê? Firme. Que o escudo está me protegendo e eu estou firme. Se alguma flecha passar pelo escudo, vai bater na couraça. Porque eu estou com a couraça, com o peitoral de ferro aqui me protegendo. Mas se eu estou sem peitoral, a flecha me atinge. E eu vou cair. Não ficarei firme. Ok? Então ficar firmes contra esse lado do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo diz, este mundo é um mundo de trevas e há dominadores. Existem poderes, dominadores que conservam este mundo do jeito que ele está. Nós falamos, por que não acabam com o crime? Por que não acabam com a corrupção? Por que não acabam com isso? Por que não acabam com aquilo? Existem dominadores que mantêm isso aí funcionando. Dominadores do mundo em trevas. E Paulo vai dizer, precisamos nos vestir com a armadura, porque estamos em uma luta. A nossa luta, olha aí, a nossa luta, estamos em luta. E muitas vezes nós não nos apercebemos. Não temos uma atitude madura, não temos uma atitude de nos revestir. Não tenho vontade de ir para a igreja, não. Está desanimado. Você tem que ter uma atitude. Que é isso, desanimado? Eu não me permito estar desanimado. Eu estou aqui todo domingo bem animado. E tenho 1000 razões para estar desanimado. 1001, se eu for contar direitinho. 1001 razões para estar desanimado. Mas eu estou aqui. Não me permito alimentar sentimentalismo. Não me permito alimentar autopiedade. Não me permito alimentar sentimentos negativos. Poderia alimentar sentimentos do comportamento dos liderados para comigo, do comportamento de alguns irmãos para comigo, para com a obra, para com a igreja. Eu não estou nem aí, eu passo por cima. Não me permito alimentar sentimentos negativos. Não me permito alimentar desânimos. Mas tem pessoas que sentam em cima disso. Estou desanimado. Estou mal. Ninguém me dá atenção direito. O cara tem 300 anos de igreja. Já era para estar consolando, né, os aflitos. Já era para estar animando os desanimados. Já era para estar tomando pela mão. Vamos lá, vamos caminhar. Eu te levo pelo caminho. Mas ele está lá, precisando ser ajudado.
depois de 500 anos de igreja, algo está errado. E o que tem que cair em mim? Pô, peraí, eu já estou 1000 anos na igreja, estou desse jeito. Está vendo comigo? Eu tenho que ser honesto comigo. Eu tenho que olhar para mim e ser honesto comigo. Porque é uma luta, irmãos. Então Paulo fala para nós nos vestirmos da armadura, porque há uma luta. Paulo, nesta época, estava preso. Estava em Roma, preso, em uma casa. E ele era vigiado por um soldado. 24 horas, né? Entrava uma turma, saía, entrava outra. E Paulo, escrevendo aos Efésios, olhou para o soldado lá que tomava conta dele. E ele viu a armadura do soldado. E ele fez uma analogia da armadura daquele soldado com as coisas espirituais. Pegou cada peça da armadura e fez uma comparação, fez uma analogia com as coisas espirituais. E Paulo disse, nós, assim como este soldado está preparado para a guerra, assim como este soldado está em guerra, ele é um homem de guerra, um homem armado, um homem com armadura, nós também estamos em uma luta. Se você não entender isso, e você está em uma luta, e que vem armadilhas, e armadilhas sutis, as sutilezas de Satanás, que vem com sentimentos, que vem com pensamentos, e vem com desânimos, que vem com ataques imperceptíveis, que vem com ataques frontais, que vem com tentações ardentes. E muitas vezes nós estamos dormindo de touca, sem estarmos ligados que estamos envolvidos em uma batalha espiritual. E que há inimigos que querem nos derrubar. Como foi falado aqui, tirar a tua alegria, tirar o teu ânimo, te paralisar, te dominar, te escravizar, te escandalizar, fazer você motivo de chacota. Os demônios não têm misericórdia nem piedade. Eles são implacáveis no sentido de fazer o mal. Aí Paulo vai dizer, porque nós estamos envolvidos em uma luta, por isso vistam toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Não apenas uma peça. Não apenas uma peça da armadura, mas vistam toda a armadura de Deus. Ele repete, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Resistir no dia mau, e naquele dia mau, naquele dia de problema, naquele dia de ataque, naquele dia de doença, naquele dia terrível, você poder estar firme e permanecer inabalável. Depois de terem feito tudo, assim, mantenham-se firmes. Qual é a palavra que Paulo mais usa aqui nesse texto? Firmes. Firmes. Mantenham-se firmes. Fiquem firmes. O que Paulo está falando? De uma firmeza. E quando eu estou com a armadura, os ataques não vão me derrubar. Porque os ataques virão. Mas se eu estou com a armadura, eu não cairei, eu permanecerei firme. Porque eu estou com a armadura. Mas sem a armadura, eu caio. Então guarde isso. O que mais Paulo fala aqui é de firmeza. O que é firmeza? É manter a posição. Firmeza é isso. Manter a posição conquistada. Então, você tem que entender qual é a tua posição. Para manter a posição, você precisa entender qual é a tua posição. Qual é a posição que você tem que manter firme para desfazer os ataques do diabo? Para destruir os ataques do diabo. Aí depois de Paulo falar isso tudo, ele vai começar a fazer a analogia, né? Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto
da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com o evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E depois, para finalizar, orem. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tudo isso em mente, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Diga assim, estando atentos. Vamos lá, estando atentos. Muitas das vezes somos envolvidos por uma emoção, pelo sentimento. O camarada está apaixonado por uma pessoa. A menina está apaixonada por alguém. E o sentimento domina. E Satanás vai usar aquele sentimento para levá-lo a cair em armadilhas. E por que ele cai? Porque não está atento. Aquele sentimento tirou a ele o horário de oração. Ele não tem mais tempo de oração. Ele não tem mais tempo de leitura com a palavra. Ele não tem mais comunhão com Deus. Ele não tem mais uma vida espiritual por causa daquele sentimento que está dominado. Na hora de orar, ele não consegue orar, não consegue concentrar. Ele está pensando na menina, está pensando no rapaz, está pensando no problema. E ele não percebe que por trás disso há uma ação do diabo. Ele não está o quê? Atento. Um problema financeiro, um problema de enfermidade pessoal ou na família. O diabo enreda, o diabo trabalha e a pessoa fica desatenta e não percebe o trabalho do diabo. O que diz a palavra? O diabo é como um leão que anda ao derredor. Fazendo o quê? Você já viu como que o leão caça? Já viu como que é a leoa, né? Porque é a leoa que vai caçar. Dificilmente o leão caça. Mas já viu como que eles caçam? Há uma manada, né? E eles ficam ali só na espreita. Muitas vezes, um monte de búfalos, né? Bois selvagens ali. E a leoa fica só ali, andando devagarinho do lado, só observando. Quando um filhote se distancia, quando um mais fraco, um doente se distancia, ela diz, agora é a oportunidade, vai e dá o bote. Por isso que Tiago usou, foi Pedro, né? Pedro que usou essa analogia. O diabo é como o leão andando ao redor, buscando, observando a quem possa tragar. Isso aqui eu posso tragar. Ele está sozinho, está desatento, está longe do grupo, ele vai e dá o ataque. Então, quando nós estamos desatentos, desapercebidos, o diabo vem e nos derruba, vem e nos amarra, vem e nos prende, vem e nos joga na sarjeta. Por isso temos que estar atentos. Agora, irmãos, como eu falei no início, há muitos ensinos sobre esta palavra. E há muito misticismo também. Como que Paulo está falando de algo espiritual que eu tenho que pegar o capacete espiritual e colocar na minha cabeça. Eu tenho que procurar a couraça de justiça e pedir a Deus para Ele me dar. Mas eu não creio nisso. O que eu vejo aqui? De que revestimento Paulo está falando? O que quer dizer cada peça desta armadura? Qual é a conotação espiritual? Entender isso é importante para ficarmos firmes.
para resistirmos o mal e para vencermos. Vamos ver aqui algumas passagens. Veja, abra Romanos capítulo 13, por favor. Romanos 13, versículo 12. Paulo diz: a noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Olha aí, revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fique premeditando como satisfazer os desejos da carne. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo que Jesus Cristo, e é claro aqui não é o homem Jesus, mas é o Cristo glorificado, aqui é o Espírito vivificante, aqui é a obra redentora de Jesus, aqui é a realidade espiritual que Jesus conquistou para nós. Revistam-se de Cristo, revistam-se do novo homem. Olha aí o que Paulo está falando. Então vemos algo semelhante ao que ele falou em Efésios 6. Em outros lugares, ele falou sobre ser revestido. Em outros lugares, ele falou para botarmos uma vestidura. Amém? Vamos ver também Efésios capítulo 4, verso 24. Efésios 4, 24. A revestir-se, de novo, revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Vistam-se com o novo homem criado por Deus. Vistam-se com a realidade espiritual. Em vez de vocês seguirem a realidade física, em vez de vocês seguirem os impulsos e desejos da natureza humana, em vez de vocês olharem para isso, ao contrário, vistam-se do homem espiritual. Volte-se, concentre-se, coloque o foco no homem espiritual, na realidade espiritual, naquilo que vocês são no Espírito em Cristo Jesus. Vistam-se deste homem criado em justiça e em santidade, provenientes da verdade, que vem da palavra. A palavra operou em vocês, a palavra entrou em vocês, a palavra, semente divina, semente poderosa, semente incorruptível, ela produziu em vocês um novo homem. Vocês são uma nova criatura, vocês são justos e santos. Olhem para isso, coloque a mente nisso, creia nisso, vista-se disso. Colossenses 3:10. Colossenses capítulo 3, versículo 10. Colossenses 3:10, Paulo diz: e se vestiram com uma nova natureza. Estou lendo aqui na linguagem de hoje. E se vestiram, vocês deixaram a velha natureza e se vestiram com uma nova natureza. Aí de novo que vestiram, vistam a armadura de Deus. Coloquem a armadura de Deus. De novo, vocês se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Vistam-se desta nova pessoa que Deus criou em vocês. Vistam-se desta nova natureza que Deus criou em vocês. E Deus está renovando sempre esta nova natureza até que ela seja completa. Chegue à maturidade e vocês sejam iguais a Cristo.
Então, de novo, Paulo fala de vestir-se. Então, nós vemos que não é algo místico. O que Paulo falou em Efésios 6:10, ele falou em Romanos, em Efésios 4 e falou também em Colossenses 3:10. O que é, então, a armadura de Deus? Claro, Paulo fez uma analogia. E claro, Paulo falou para vestir a armadura por causa da guerra espiritual. Então, Paulo falou de algumas peças. As peças que o soldado romano usava. Vamos ver. Ele falou o cinto. Cingindo-vos com o cinto da verdade. Para que serve o cinto? Para cingir. O que é cingir? É amarrar. É o que? Manter. O cinto segura as calças, mantém ela no lugar. O cinto mantém a arma pegada ao corpo e mantém ela no lugar, sustentada. O cinto mantém a armadura. Nós vemos aqueles filmes de faroeste, né? Vai lá o cowboy, o mocinho, com aquele cinturão, com as duas armas penduradas. Onde as armas estão penduradas? No cinto. O cinto mantém as armas penduradas. O cinto mantém as armas coladas ao corpo. O cinto mantém a estrutura. O que é o cinto? É a verdade. Sendo regenerados pela verdade. Sendo regenerados pela semente incorruptível da palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, qual é a verdade que eu tenho que me apegar? A verdade é a verdade da palavra de Deus. Ouça-me. A armadura aqui é a armadura de Deus, não é a tua armadura. A armadura de Deus quer dizer a armadura que Deus providenciou para você. Então, na verdade, esta armadura está falando de quem? De Cristo. Está falando de quê? Da obra de Cristo. Então, eu preciso entender a obra de Cristo. Eu preciso ter entendimento iluminado. Eu preciso crer na verdade, crer na palavra, crer na revelação e me agarrar. Qual é a palavra que Paulo usou em Efésios 6? Mais vezes, firmes. Fique firme na verdade. Fique firme com a palavra. A palavra diz, eu sou nova criatura. A palavra diz, não há condenação para aquele que está em Cristo. A palavra diz, Deus é comigo. A palavra diz, Deus me conduz em triunfo. A palavra diz, Ele supre a minha necessidade. A palavra diz, Ele é o meu médico divino. A verdade, a palavra. A palavra é que me mantém. A verdade é que me mantém. Então coloque o cinto da verdade. Você fica olhando para as circunstâncias, olhando para o problema, tirando os olhos da verdade. Quando o ataque vier, você vai cair. Então, primeira coisa, coloque o cinto da verdade. Segunda coisa, coraça da justiça. De que justiça Paulo está falando? Romanos 1, 16 e 17. Porque no Evangelho nós recebemos uma justiça. Porque no Evangelho nós conhecemos uma justiça. Então não é fazer oração, Senhor, agora me dê a tua coraça. Eu vou, antes de sair de casa, vou fazer oração para me vestir com a armadura. Senhor, me dê o sino da verdade. Senhor, me dê o capacete da salvação. Senhor, me dá a coraça da justiça. Isso não funciona. Paulo não está falando de uma oração mística. Paulo está falando de você se agarrar às verdades espirituais.
Paulo está falando de você conhecer e se agarrar àquilo que Jesus fez por você. De você permanecer firme, de você entender, de você compreender e permanecer firme na obra redentora do Senhor Jesus. Jesus é a minha verdade, Jesus é a minha justiça. Quem vai intentar acusação contra mim? Quem é que vai me condenar? Quem é que vai me apontar o dedo? Jesus é a minha justiça. A justiça aqui não é a justiça das obras, não é a justiça que eu fabrico, não é a justiça que eu realizo. A justiça aqui é a justiça que vem pelo Evangelho. É a justiça que Jesus providenciou para mim. Veja, a vulnerabilidade. Se você não entender essa justiça, e se você não colocar essa justiça sobre você, o diabo te derruba. Ele te prende, ele te amarra, ele te enfraquece, ele te desanima, ele te mantém oprimido e deprimido. Porque você não está o quê? Com a couraça da justiça. A couraça da justiça, couraça era uma armadura de ferro, né? De metal, ou podia ser também de couro, um couro bem grosso, para evitar que a espada penetrasse, que a flecha penetrasse, para proteger o que? O coração, os órgãos vitais. O que João diz? Se o nosso coração não nos condena, temos paz com Deus. Quando eu estou firmado na justiça de Cristo, meu coração está protegido. O diabo não atinge o meu coração. O diabo não me condena. O diabo não me paralisa. O diabo não me prende. O diabo tem muito material na mão dele para me paralisar, mas ele não consegue me paralisar. Porque eu não ando pela minha justiça. Eu não ando pela minha santidade. Eu não ando pela minha perfeição. Eu ando pela justiça do Senhor Jesus. Eu coloco a couraça da justiça. Depois ele diz, colocando os sapatos do Evangelho da Paz. Paulo olhou e viu a bota do soldado. O soldado tem que ter bota para a guerra. Tem que ter os pés calçados. Já pensou o cara ir para a guerra descalço? Ele não pode ir para a guerra descalço. Ele tem que estar calçado. Qual é o meu calçado? Calçado fala de quê? De andar. Tem que estar calçado para eu andar. Eu vou para a guerra. Qual é o meu calçado? É o Evangelho da Paz. Onde eu chego, eu levo boas novas. Os meus pés estão calçados com o Evangelho da Paz. Eu entendi, eu sei. Qual é a boa nova? A boa nova é que Deus está em paz comigo. A boa nova é que o sangue de Jesus aplacou a ira divina. Não há mais guerra entre Deus e mim. Estamos em paz. E onde eu vou, eu anuncio. Aonde eu vou, eu anuncio esta paz. Aonde eu me encontro, aonde eu vou, eu falo desta paz. Os meus pés estão calçados com o Evangelho da Paz. E esse Evangelho da Paz destrói o diabo. Porque eu chego e digo para a pessoa, Deus te perdoa. Teus pecados estão cancelados. Não há mais guerra entre você e Deus. A pessoa crê e o Espírito entra e expulsa os demônios. Destrói a obra do diabo. A pessoa é renovada, é restaurada e é salva. Por causa do quê? Das botas, do sapato, do Evangelho da Paz. Aleluia! Amém? E depois o escudo da fé. Qual é a fé aqui? A fé que nós recebemos. A fé salvífica. A fé que me salva. A fé que veio do Evangelho. A presente verdade. Como Pedro falou, estamos firmados na verdade. Que verdade? A presente verdade. Que presente verdade? Do Evangelho. A fé evangélica, a fé no Evangelho, a fé do Evangelho, a fé do Senhor Jesus. E eu mantenho o escudo da fé contra os dardos de Satanás.
E o que mantém a fé? A verdade. A fé está ligada à verdade. A fé está ligada à palavra. Deus é comigo. Deus supre a minha necessidade. Deus perdoou os meus pecados. Deus me justifica. Deus me ama. Apesar de eu ser como eu sou, apesar dos meus erros, Ele me ama. Eu estou com o escudo da fé. E a fé está apoiada na verdade. A verdade da palavra de Deus. Então o diabo não me destrói, porque eu estou com a fé. Não estou em dúvida, não estou com dúvida, estou com a fé, trazendo a fé junto a mim. Depois, ele fala do capacete da salvação. Você já percebeu que a salvação está ligada ao entendimento? E que Paulo chamou o capacete de capacete da salvação? Eu acho que Paulo foi chutando, essa aqui capacete é salvação, é coraça, é justiça. Paulo não foi chutando. Paulo fez uma analogia de acordo com a realidade de cada verdade espiritual. Por que o capacete é o capacete da salvação e não o capacete da justiça? 2 Coríntios 4:4. Os incrédulos não recebem a salvação, não conseguem ver a glória de Jesus, porque o seu entendimento está o quê? Cegado. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. 2 Coríntios 4:4. Jesus falou, a vida eterna é esta, conhecer a Ti como Deus único e verdadeiro e a Jesus a quem enviaste. Salvação está ligada a entendimento. Eu tenho que entender que eu fui salvo. Eu tenho que entender que eu estou salvo. E eu tenho que entender que o capacete da salvação foi Deus que providenciou. A armadura foi Deus que providenciou. Não sou eu que me salvo. Qual é o entendimento correto da salvação? Eu nasci perdido, pecador. Jesus morreu para pagar minha dívida. Eu me entrego a Ele, eu confio nele e Ele me salva. Meu entendimento foi aberto para ver, para entender a salvação. Então eu tenho que estar o quê? Com os meus pensamentos protegidos. Eu tenho que estar com meus pensamentos salvos do engano, da mentira. Eu tenho que estar com meus pensamentos renovados com a palavra de Deus. Use o capacete da salvação. Diga, eu devo alinhar os meus pensamentos de acordo com a palavra de Deus. Amém? Eu tenho que entender a salvação. Salvação é o capacete, que eu vou entender que eu estou salvo. E o Senhor me salva. E o Senhor é comigo. Que Ele me ama incondicionalmente. Que Ele é meu Pai. E que Ele enviou Jesus para me salvar. É o que Paulo fala em Romanos 8. Vem aqui, Romanos 8. Paulo fala algo aqui muito interessante. Romanos, acho que é versículo 32, se eu não me engano. Deixa eu conferir aqui. Romanos 8, 32. Porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também com Ele todas as coisas? Deus prova o seu amor para conosco, do fato de Ele ter dado Jesus para morrer por nós. E se Ele deu Jesus para morrer por nós, certamente nos dará com Ele todas as demais coisas. Eu tenho que usar o capacete da salvação. Deus me salvou completamente em Cristo. É Cristo que me salva. Amém, amados? Depois eu vou falar sobre a espada do Espírito.
que é a arma de ataque. Todas as armas que nós vimos aqui, cinto, a couraça, a bota, o escudo, o capacete, todas essas armas são armas de defesa. São armas para permanecer firme. Você já viu os filmes épicos, né? Os filmes antigos, aqueles exércitos que se defrontam no vale e vai aquele monte de soldados, eles vão marchando firmemente e batem um com o outro. Espada para tudo quanto é lado, escudo, né? Você já viu? Sangue para cá, sangue para lá. O que acontece? Eu estou com a minha armadura, o escudo, a couraça, o capacete, né? As botas, ok? O cinto, e eu vou o quê? Firme, marchando firmemente, porque eu estou com a armadura. Então essas armas aqui são armas de defesa, que me mantêm firmes. Quando eu entendo, quando eu boto a verdade, eu me agarro à verdade. Quando eu coloco a couraça da justiça, eu me agarro à justiça de Cristo, sabendo que eu sou justo, que Deus me fez justo, com o evangelho da justiça, da fé. Quando eu coloco o sapato com o evangelho da paz, não há mais guerra entre mim e Deus. A paz, e eu anuncio essa paz em todo lugar. Quando eu coloco o escudo da fé, firmado no que a palavra diz, eu coloco a capacidade da salvação. Eu estou o quê? Firme. Meu irmão, eu estou firme. Aconteça o que acontecer, eu estou firme. Por quê? Eu estou revestido de Cristo e da sua obra redentora. A salvação não é minha, a fé não é minha, a justiça não é minha, a paz não é minha, a verdade não é minha, é tudo dele. É a armadura dele. E eu estou revestido com esta armadura. Eu estou firme. Nada me derruba, nada me abala, nada me destrói. Eu me mantenho firme. O diabo se morde de raiva, mas esse camarada não desiste. Esse camarada não se abala. O cara se morde de raiva. Porque o que abala o crente, o que derruba o crente é o pecado. É a fraqueza moral, é a queda. Porque vem a condenação, vem a depressão. Mas o dia que você entende a justiça e coloca a couraça da justiça, nem o pecado te derruba, nem o pecado te amarra, nada te para. O diabo começa a se morder de raiva. Nada para esse camarada. Nada para esta pessoa. Você está revestido com a armadura de Deus. E a presença de Deus e o Espírito de Deus, como nós lemos lá em Colossenses 3,10, vai te levando em triunfo. E você vence o pecado, e você vence o mal, e você vence todas as coisas. Vence a doença, o infortúnio, problema financeiro, problema familiar. Nada te para, nada te detém. Como revestido com a armadura de Deus. E por último, você toma a espada do Espírito. É a única arma de ataque. Com a espada, você destrói as obras do diabo. Com a espada, com a palavra, você dá a ordem. A palavra diz, em meu nome expulsarão demônios. A palavra diz, Senhor levou as minhas enfermidades. A palavra diz, Ele ouve as minhas orações. Eu pego a palavra para ir contra o mal. Eu pego a palavra como espada para ir contra o ataque do diabo, para ir contra a circunstância contrária, para ir contra todo o problema que está me amarrando e me impedindo de avançar. Então eu pego a palavra como espada para atacar. Como é que eu ataco? Como é que eu derrubo o inimigo? Com a espada da palavra de Deus. Então podemos ver que a fé, ela tem dois lados. A fé, tanto é arma de defesa, é o escudo da fé, como é arma de ataque, a palavra. Porque a palavra só funciona quando eu uso ela com fé.
A palavra liberada da minha boca, a palavra de Deus que eu libero da minha boca como confissão, ela funciona quando eu libero ela em fé. Quando eu confesso pela fé aquilo que a palavra diz. Então a espada, na verdade, está na minha boca. Lembra de Jesus em Apocalipse? Saiu uma espada da sua boca. Por que a espada saía da boca de Jesus em Apocalipse? Aquilo é uma figura. É um simbolismo. Porque a espada é o que? A palavra. A espada é a palavra. E quando eu falo a palavra com fé e em fé, a palavra destrói, a palavra arrasa com o diabo, com o exército inimigo. Bem, enfim, irmãos, o que nós vimos aqui nesta noite? Que esta armadura não é algo místico. Não é algo que eu pego no mundo espiritual e coloco. Não é algo que eu me revisto orando. Senhor, me dá o capacete. Senhor, me dá a espada. Não. O que é a armadura espiritual? É eu entender a minha posição em Cristo. É eu saber, conhecer e entender a obra redentora do Senhor Jesus. É eu me revestir, é eu me firmar, é eu estar firme na verdade que a palavra de Deus diz a meu respeito. É eu entender a justiça, é eu entender a salvação, é eu entender como a fé funciona, é eu me firmar nestas verdades espirituais. Entendendo, compreendendo e me firmando nestas verdades espirituais, o que eu estou fazendo? Estou me revestindo com a armadura de Cristo. Estou me revestindo com Cristo. O diabo vai me ver, vai olhar para mim e vai ver o quê? Cristo em mim. Porque se revestir é colocar uma roupa. Eu pego a roupa de Cristo e me coloco em mim. Qual é a roupa de Cristo? A sua obra redentora. Diga, a roupa de Cristo. A roupa sacerdotal. A roupa da festa. A roupa de gala. A roupa de Cristo é a sua obra redentora. Quando eu coloco a obra redentora, aleluia, o sangue de Cristo, a justiça de Cristo, a verdade de Cristo, a salvação de Cristo, quando eu coloco a obra redentora, eu me revisto de Cristo. O diabo vem, eu estou o quê? Estou firme. Aleluia, estou firme. Vem doença, vem problema financeiro, vem problema familiar, vem problema na igreja, vem problema no Brasil, vem crise, vem isso, vem aquilo. Eu estou o quê? Firme. Inabalável. Porque eu estou revestido com a armadura de Deus. Estou revestido de Cristo. E ando em triunfo. Porque Paulo falou também em Romanos 8. Em todas estas coisas, tribulações, perseguições, fome, espada, prisões, chicotadas, pedradas, em todas estas coisas, calúnia, traição, feridas emocionais, pessoas que te traem, pessoas que você deu a mão, que você alimentou, você ajudou, pegou do nada e fez ela alguma coisa, ela vira as costas para você e sai falando mal de você. Em todas estas coisas, eu sou mais que vencedor. Aleluia! Em todas estas coisas, eu sou mais que vencedor, porque eu estou o quê? Revestido de Cristo. Aleluia! Como não cair? Como não cair? Como não se perder? Como não estar prostrado? Como não estar deprimido? Como não estar perdendo para o diabo? Se revestindo da armadura de Deus. E o que é a armadura de Deus? É Cristo e sua obra redentora. Aleluia! Esta é a armadura de Deus. Deus fez para você
Deus deu para você. Não é mais você que se salva. Não é mais você se esforçando para ser santo, se esforçando para ser justo, se esforçando para merecer algo de Deus. Não. É a obra de Cristo que te deu o merecimento, te deu o direito de você desfrutar da vida de Deus, das bênçãos de Deus e da herança do Pai. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Revistam-se com a armadura de Deus. Tomem a armadura de Deus, meus irmãos. Tomem a verdade. Tomem a salvação de Cristo. Tomem a justiça. Tomem a armadura de Deus. Pare de olhar para você. Olhe para o novo homem que você é. A nova mulher que você é em Cristo. Olhe para o homem interior. Mas, pastor, está difícil. O problema financeiro, estou desempregado. Olhe para a palavra. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. O meu Deus é que cura as minhas enfermidades. O meu Deus é o médico dos médicos. O meu Deus é o meu Salvador. O meu Deus é que me conduz em triunfo. É Ele que me perdoa. É Ele que me purifica. É Ele que me faz andar em santidade. É Ele que me livra do pecado e vai me livrar de todo este mal. Eu tomo uma posição diante de Deus. Eu tomo uma posição diante da verdade. Oh, aleluia. Fale com Deus agora, mediante o que você ouviu. Oh, firme-se na justiça que há em Cristo. Pare de olhar para a tua justiça. Firme-se nas promessas. Comece a dizer, eu sou filho da promessa. Eu sou Isaac, é uma promessa sobre mim. A promessa de Abraão está sobre mim. Meu amado, meu querido, minha querida, confesse a palavra. Use agora a espada. Use a arma poderosa que é a espada de Deus, que é a palavra de Deus. Comece a declarar, há um problema financeiro, comece a declarar com entusiasmo, eu pagarei as minhas dívidas, o Senhor é comigo, não interessa o tempo. Pare de olhar para os credores. Aprenda a suportar pressão. Ah, pastor, não aguento. Pessoas me cobrando. Diga para o teu credor, eu te devo sim. Eu sei que estou te devendo e eu vou te pagar. Segura aí que eu vou te pagar. Não ceda à pressão. Não se perturbe com pressão. Creia. Creia. Confesse a palavra. Você é filho da promessa. Você é filha da promessa. Nada nem ninguém pode te amarrar. Esqueça o teu passado. Ah, pastor, eu estou assim por causa dos pecados que eu cometi no passado. Esqueça o teu passado. Teus pecados foram cancelados. Teus pecados foram perdoados, cancelados. Tome a salvação. Coloque o capacete da salvação. Senhor me salvou. Senhor me perdoou. Senhor me purificou. Senhor me fez uma nova criatura. Alinha teus pensamentos com a palavra de Deus. Você é filha. Você é filho. Você é santa. Como que eu sou santa? Como que eu sou santo? Com esses desejos, com essas paixões, com essas tentações. Olhe para a nova criatura que você é no Espírito. Você foi gerado em santidade, em justiça, proveniente da verdade. Esteja firme. Revista-se da armadura de Deus, que é Cristo, que é a sua obra redentora. Na cruz Ele levou as tuas maldições. Na cruz Ele levou as tuas doenças e enfermidades. Mantenha-se firme na palavra que diz, eu sou o Senhor que te sara. Mantenha-se firme na palavra que diz, Ele levou sobre Ele nossas doenças.
nossas dores, nossas enfermidades. Mantenha-se firme na verdade. Mantenha-se firme na justiça de Cristo. Mantenha-se firme na fé que você recebeu. Mantenha-se firme no Evangelho da paz. Não há mais guerra entre você e Deus. A ira de Deus foi tirada de sobre você. Não há mais ira sobre você, mas há amor para te ajudar. Há amor para te ajudar a vencer. Quando tu cai, quando tu peca, Ele se aproxima de você e diz: estou aqui, filho, vamos lá. Eu já te purifiquei. Eu já te santifiquei. Creia na minha palavra. Vamos lá, eu estou contigo. Você crê, você se levanta. Ele é contigo para te ajudar. Ele é contigo para te santificar. Ele é contigo para te purificar. Ele é contigo para te conduzir em vitória. Vista-se com a armadura de Deus. Fale com Ele agora. Glória a teu nome. Vou pedir que o Daniel, que o Márcio esteja aqui na frente. Você vai vir. Eles vão orar por vocês. Vamos orar por imposição de mãos todos os domingos. Pode vir, Márcio, Daniel, vamos orar. Venha, você precisa receber a oração. Esta oração é para te ajudar a você estar revestido, estar fortalecido. Venham todos vão vir. Os irmãos vão orar por vocês. Pode vir, se coloque aqui na frente. Enquanto nós louvamos, Daniel e Márcio vão impor as mãos, vão orar por vocês. Vamos orar. Agora é momento de oração, de orar pela igreja, de ajudar os irmãos. A palavra diz: orando todo tempo, orando todo tempo, orando pelos irmãos. Pode orar. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Mas é também, pode orar, meu Deus. Ora aí. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, obrigado, Jesus. Nessa vida que agrada a Deus, aleluia. Libere o chão, ministra o chão, fortalecimento, de cura, de vitória. Libere o chão de Deus, libere o chão de cura, de vitória, de libertação, de fortalecimento, a palavra e o Espírito. Oh, aleluia! Tudo que já tem, fé que Deus tem, veio em meu coração, sou filho de Deus, uma nova criação, vivo pela fé, fui justificado, nessa vida que agrada a Deus, fé que Deus tem. Sou filho de Deus, uma nova criação, vivo pela fé, fui justificado, nessa vida que agrada a Deus. Nessa vida que agrada a Deus. Oh, Fé que declara fé, fé que agrada ao Pai, que opera pelo amor, que inspira o louvor. Fé que declara fé, fé que agrada ao Pai, que opera, que inspira o louvor.
Aleluia, aleluia. A fé traz a existência. A minha fé me faz experimentar tudo que é meu de direito, tudo que Jesus conquistou, completou naquela cruz. Através da fé eu vivo. Fé que declara fé, fé que agrada ao Pai, que opera pelo amor, que inspira. Fé que declara fé, fé que agrada ao Pai, que opera, aleluia, que inspira. Chega a tua cura, chega a tua vitória, chega mais e mais de Deus. Vive-se com a armadura de Deus, Filho de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Justificado, yes. O bacia, fé que Deus tem, essa mesmo que eu tenho. Eu sou filho de Deus, nova criação em ti. Beijos, eu fui justificado. E essa vida que agrada a Deus, justo em ti, justo por ti, justo em ti. Não por merecimento, não santificado por ti, curado por ti, justificados pela liberto por ti, vitorioso por ti, pela obra de Cristo na cruz, pela obediência de um só homem, todos foram considerados justos. Eu sou justo, meus irmãos são justos. Nada me separa do Senhor, nada me afasta de ti. Aleluia! Para sempre, com laços eternos, amor e justiça. Alívio da verdade, amor e justiça. Alívio da obra de Cristo. Deus. Alívio da obra. Alívio em Cristo. Oh, aleluia, aleluia! Eu tenho a vida que agrada a Deus. Tenho a vida que agrada a Deus. Tenho a vida que agrada a Deus. Aleluia! Eu não sei você, mas eu estou muito animado com esta palavra. Estou muito animado com este evangelho. Não sei você. Amém? Eu vejo alguns irmãos que não se animam. Eu estou assim meio borocochô, não sei o quê. Mas eu estou muito animado com esta verdade. Porque eu sei que eu tenho o quê? Vitória. Amém? Eu sei que em Cristo eu sou mais do que vencedor. Levante suas mãos. Diga isso. Eu sei que em Cristo eu sou mais do que vencedor. Você tem que aprender o poder do entusiasmo, irmão. O entusiasmo tem um poder. Ah, bobeira ficar animado. A animação tem um poder. A palavra entusiasmo quer dizer Deus por dentro. Se você tem Deus por dentro e sabe que tem Deus por dentro, você está animado. Você está entusiasmado sempre. Se você não está animado, é porque você não sabe que você tem Deus por dentro. É porque você não está crendo que você tem Deus por dentro. Você está desanimado. Mas quando você sabe o que nós vimos hoje, quando você sabe dessa verdade, desta obra redentora, você sabe o que você é. Você sabe o que você tem. E que em Cristo você é mais que vencedor.